Fala, meu povo! Vocês estão bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso ilustríssimo canal, o Finanças. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira e e por que será que ela não é ensinada nas escolas, né? Vamos falar sobre isso hoje. Aliás, mas antes de mais nada, né? Já deixa aquele duplo twist carpado no like, comenta, compartilhe com os amigos para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Ajude a difundir nosso trabalho, né? Ajude a gente aí a atingir os 1.000 inscritos, né? Então, hoje vamos falar então sobre por que será que a educação financeira não é ensinada nas escolas, né? Imagino que a esmagadora maioria não teve educação financeira. Inclusive, digo mais, os professores de vocês também não tiveram, né? Tem matérias que a gente vê durante o ensino médio, durante todo o ensino, né? Que muitas vezes vão ser, dependendo da área que você vai atuar, vai trabalhar, você vai utilizar elas na sua vida. Outras, não. Então, se você vai trabalhar na área de exatas, em algum setor na área de exatas, por exemplo, provavelmente pode ter coisas das áreas de humanas, biológicas, talvez você nunca mais precise na sua vida, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Se você pretende trabalhar na área de humanas, provavelmente algumas coisas lá da área de exatas você não vai também ver não vai mais utilizar, certo? Mas, independente da área que você escolher para trabalhar, e isso pode mudar, né, ao longo da sua vida, você pode mudar, é muito comum isso, né? Mas independente da área que você tiver, ou mudar, passar, estiver trabalhando, a educação financeira você vai precisar. E digo mais, para o resto da sua vida. Então, independente da área que você trabalha, a educação financeira é fundamental. Por que não é ensinada nas escolas, então? O máximo que a gente tem, às vezes, nos planos de curso, né, nas matérias, em algumas matérias, a possibilidade de se trabalhar a educação financeira. Não é obrigatório, não é uma disciplina, é a possibilidade, em algumas dessas matérias, a gente vamos chamar de projetos, né? Você pode trabalhar educação financeira. Ok, mas quem vai ensinar nas escolas de educação financeira? Uma vez que muitos dos professores também não tiveram educação financeira, né? Muitos nem dentro de casa tiveram, né, ali a experiência da vivência de uma educação financeira familiar, né, na escola ou na família, ou então não tem o hábito de fazer isso em casa, não se preparou para isso. Então, uma vez que, por que se existe essa possibilidade, um dos problemas é que não existe nenhum treinamento, né? O governo, embora dê a possibilidade da educação financeira, não existe nenhum treinamento que os professores possam fazer, né? Não existe uma possibilidade para que ele possa desenvolver isso. Então, por que então, né, a gente vê tudo isso? Por que a educação financeira é deixada de lado? Porque é interesse da elite, né, dos governos, das corporações, né, corporativismo, né, que toma conta do nosso país, e aí não é só Brasil, em outros países a gente vê isso também, né, mas é interesse, não é interesse que as pessoas tenham a educação financeira, porque a educação financeira é libertadora. A pessoa passa a ser crítica, ela passa a falar, a pensar com a própria cabeça, começa a fazer contas, começa a perceber muitas vezes que aquele empréstimo, talvez ele consiga uma taxa melhor, né? Gente, hoje, mais de 70% dos brasileiros, olha que triste isso, né? Acho que vocês já devem ter visto isso já, estão com dívidas em atraso, tá? Não estou falando que é dívidas, eles estão com dívidas em atraso. É muito triste isso, né?
falta de educação financeira, certo? Se tivesse, provavelmente não estaria tão endividado. Nem toda dívida é ruim, né? Existem dívidas boas, né? Então, se tivesse uma preparação melhor ou desde antes, né, desde mais cedo, uma organização, um planejamento, talvez a gente não tivesse assim, talvez essas pessoas não tivessem assim. Talvez tivessem com as dívidas em dia, ou sem dívidas, né? Ou sem dívidas, ou com as dívidas organizadas, né? Então, mas não é de interesse dessas grandes corporações que estão lucrando muito, né? Com juros que às vezes cobram, com a manutenção, né, de políticos que têm esse discurso mais populista. Esses políticos conseguem manter com essa educação, com uma, digo mais, né? Não só a educação financeira, mas uma educação ruim, também é muito mais fácil para manter o cabresto eleitoral, né? As pessoas ficam mais reféns, ficam mais fáceis de serem manipuláveis quando a educação não é tão boa e quando não existe a educação financeira. Imagina se essas pessoas começassem a entender o efeito da inflação sobre a vida delas, né? O efeito dos juros. Então, de repente, um juro menor, melhor, pior, do não ter dívidas, do poder que o investimento, né, os juros compostos levam na vida das pessoas, né? Essa mudança que os juros, mudança de vida que os juros compostos provocam na vida das pessoas. Então, seja para um lado ou para o outro, né? Seja do lado dos juros compostos que ele paga num empréstimo, ou seja, pelos juros que ele ganharia investindo, né? Seja aí investindo em ativos de renda fixa, né? Ou renda variável, né? Empreendendo, participando de empresas, enfim. E os juros compostos, né, são libertadores, né? Se essas pessoas entendessem o poder do juro composto a favor dele, né? Isso mudaria muito os consumos, né? As pessoas seriam menos dependentes do governo. Eles adoram ter pessoas dependentes deles, né? As pessoas que passam necessidade, que precisam de recursos, que precisam de auxílio, são mais fáceis de serem manipuladas do que a pessoa que tem uma preparação, que tem essa noção, que já tem, né, essa propriedade do conhecimento e sabe como agir diante dessas possibilidades, não é? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, olha a importância da educação financeira na vida das pessoas. Eu diria que seria, com certeza, a principal matéria a trabalhar desde muito cedo. Todos os anos deveria ter educação financeira. Que fosse uma aula por semana, mas que tivesse em todas as séries a educação financeira. Tem países que, como Singapura, por exemplo, que desde os 7 anos de idade as pessoas já começam a ter noções, né? Já começam a ter aulas de educação financeira. É claro que para cada público, a forma que essa educação vai ser feita, a forma como ela vai ser passada, é diferente. É preciso, né, se adequar ao público, àquele perfil, né? Tem que ser mais leve. Mas as pessoas, desde cedo, já começam a entender a importância da poupança. Eu estou falando da poupança como poupar, né? Não como aplicação. Então, a importância do poupar, né? do investimento, da libertação que isso pode gerar, de uma boa reserva de emergência, né? A gente já tem um vídeo aqui falando sobre isso. Então, se essas pessoas entenderem, né? Desde cedo, começar a entender desde cedo, de forma leve, né? Isso representaria um ganho de qualidade de vida gigantesco para o Brasil
e para outros países, né, que a gente vê essa infeliz realidade. Então, tudo isso a gente poderia, né? Tem coisas na vida que, infelizmente, o dinheiro não consegue resolver, né? Às vezes alguma coisa de saúde, às vezes problemas familiares, né? Tem coisas que o dinheiro não resolve. Mas, se para aquelas que ele pode resolver, você já não tiver problemas, muito melhor. A gente fala inclusive da saúde das pessoas, não é só as pessoas, muitas pessoas por conta das dívidas se matam ou tem crises, né, pânico, depressão por conta de dívidas. Tem pessoas que não sabem lidar com uma dívida em atraso. Outros, tudo bem, né, mas tem pessoas que não sabem lidar com a dívida em atraso. Então tem pessoas que chegam a se matar por conta de dívidas. Problema de dívidas no casamento, né? Às vezes a falta de conversa ali, né, leva as pessoas a separar. Então é importantíssimo a gente tenha, né, comece a cobrar, tenha essa noção e comece a procurar cada vez mais, né, a educação financeira. A gente aqui no canal espera cada vez mais atingir mais pessoas, atingir as lideranças, para que a gente possa ter essa mudança de mentalidade na nossa sociedade, para que a gente possa ter essa mudança de vida para a população, tá? É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, tá? Mais uma vez, tá? A educação financeira muda vidas, tá? E, infelizmente, não temos hoje nada na nossa sociedade oficialmente, tá? Mas vai mudar. Estamos aqui para isso e vamos ajudar a fazer a diferença, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, pelo tempo de vocês. O vídeo hoje foi um pouquinho maior, mas também é um pouquinho mais denso, né? Um vídeo mais pesado, mas importante, né? A gente vai intercalar, né? Alguns vídeos mais fáceis, níveis mais fáceis para quem está começando, alguns mais densos, né? Mais com discussões um pouco mais pesadas, outros mais técnicos, que esses são mais pesados, esses vão ser os mais pesados. Por enquanto ainda não vamos começar com vídeos assim, tá certo? Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado e bora pra cima deles. Até mais.